Oi, gente. Eu decidi fazer esse registro agora porque espontaneamente eu senti essa necessidade e fazer esse registro ao vivo, porque é uma forma também de deixar registrado aqui na rede, independente do tempo que eu fale. E eu fiquei com vontade de compartilhar com vocês um pouco da história, do que aconteceu até agora, de algumas decisões que vocês nem tomaram conhecimento do processo delas e que eu acho que pode ser aqui um exemplo para muitas pessoas. Até peço desculpas pela minha aparência, tô aqui sem filtro de propósito, sem maquiagem, sem filtro. Como eu tô aparecendo para vocês por fora é como eu tô me sentindo por dentro. Então eu não quis maquiar nada, nem disfarçar, porque essa é a minha verdade agora. E eu queria contar para vocês um pouquinho de como tudo aconteceu, porque além das mensagens que eu deixei aqui, eu acho que tem muito aprendizado por trás de todas as decisões que a gente tomou, desde o dia que a gente foi para o Rio de Janeiro, porque ele estava com uma gripe. Então tudo isso começou mais ou menos no dia 24 de abril, quando a gente foi para lá a primeira vez, porque a Cida falou que meu avô estava passando mal, não estava bem, estava reclamando muito, estava com tosse, estava fraco, o médico tinha ido vê-lo, fez um exame clínico, disse que estava tudo bem, mas deixou uns exames para ele fazer e que eu sabia, sem a gente lá, ele não ia fazer esses exames. Então, 24 de abril, nós fomos para lá para fazer os exames nele e fizemos. Eu queria descartar rapidamente a possibilidade de Covid e foi descartado, ele não teve, não estava e não teve. E os exames deram muito bons, saíram muito bons, né? Ele estava realmente assim, sem nenhuma infecção aparente, ele estava só com um ferro um pouco baixo, debilitado, e a gente acreditou que realmente por conta da gripe ele ficou inapetente e precisava de um suporte ali para poder se recuperar, se restabelecer as forças, né? Quando a gente pega a gripe a gente fica fraco, para um senhor de 96, 97 anos mais ainda. E aí nós fomos embora. Hoje, quem tá entrando aqui, tô vendo, viu, gente? Oi para todo mundo. Eu quero até abrir um parênteses aqui e falar que muitas vezes eu vejo as pessoas postando nas redes que perderam alguém e, enfim, que estão sofrendo. E eu raramente mandei mensagens para essas pessoas, fiz apenas um comentário rápido, poucas vezes nos posts. E eu quero dizer que fez muita diferença para mim receber as mensagens das pessoas. E foram tantas. E foi o que foi me salvando. Os posts, os comentários abertos, os comentários privados. Eu recebi mensagens de pessoas que eu nem sonhei na vida que estavam ali se solidarizando comigo. Então tudo foi muito, muito importante, muito valioso. E uma grande lição para mim, para eu aprender a disponibilizar tempo para também escrever para as pessoas quando elas não estiverem bem. Isso faz muita diferença. Bom, mas enfim, então nós voltamos para São Paulo e deixamos a Cida lá com a missão, com a tarefa de ficar 14 dias direto com ele, basicamente alimentando ele, né? E cuidando dele dia e noite. E eu teria 14 dias, eu e o Frank, para a gente pensar o que a gente ia fazer com toda aquela situação vulnerável dele. O fato é que a gente foi embora e no primeiro dia ele reagiu, no segundo, no terceiro, no quarto ele começou a cair e a Cida começou a ficar muito preocupada. Obrigada, viu, gente? E falou pra gente. Então, no domingo, uma semana depois que a gente tinha ido embora, nós voltamos para lá decididos a trazê-lo para São Paulo. Isso aqui é um capítulo muito importante. Para quem me acompanha nas redes há muito tempo, sabe que meu avô,
Ele fez uma promessa em vida que ele jamais viria morar em São Paulo. E ele sempre repetia que se ele viesse para São Paulo, ele seria num caixão, que ele não ia viver um dia aqui. Ele era muito, mas muito intransigente com essa ideia. E nós tentamos por muitos anos convencê-lo a vir para cá. E eu estava decidida, eu e o Frank, naquele momento que a gente voltou e sabia o nível de instabilidade que ele estava, que a gente ia trazê-lo para cá, ele querendo ou não, porque não tinha mais opção. Aí realmente não tinha mais opção. Ele já não teria nem mais condições de lutar contra isso. E nós chegamos no Rio e eu me vi com um avô que eu não conhecia antes na minha vida. Ele não estava dando conta de cuidar dele mesmo. E ele estava falando, por favor, me interne numa clínica, chega, eu estou cansado, eu já sofri demais, eu quero morrer. E eu falei para ele assim, não, você não vai morrer sozinho aqui no Rio de Janeiro numa clínica, eu não vou deixar. Você vai para São Paulo, mas você vai para nossa casa, comigo e com o Frank, vai dormir no quarto do nosso lado. Você não está indo para São Paulo, você está indo para nossa casa, ficar perto da gente. E na hora que ele concordou, nós mudamos a passagem. A gente tinha uma passagem para as 18 horas, a gente mudou a passagem para meio-dia. Eu joguei algumas peças de roupa dele, velhinhas já, quase nada. Peguei, passei a mão em alguns portas-retratos e trouxe para cá. E eu olho para trás, gente, penso, puxa, como eu consegui com o Frank embarcar com ele naquele voo. Eu não sei, aquilo foi um milagre de Deus. Ele estava extremamente frágil, debilitado. A Suzana, querida lá no Rio, conseguiu uma cadeira de rodas pra gente. A gente foi correndo lá pro aeroporto com aquela cadeira de rodas, uma coisa de filme surreal. Entramos no avião, ainda tive que brigar pelo lugar da frente, porque ele não tinha como entrar para sentar em outras poltronas e o avião não disponibilizava o lugar da frente, porque já tinha sido comprado. Mas enfim, foi um estresse, mas conseguimos sentar com ele naquele lugar da frente. E nós chegamos em casa totalmente despreparados para receber um idoso que estava no estado de debilidade dele. O que a gente tinha era muito amor. Eu tinha conversado com os meus filhos, com a Gilmara, e todos estavam aqui dispostos a recebê-lo, não importava qual fosse o estado dele. Mas isso implicava em muitas coisas que a gente não estava preparado, né? Então nós chegamos em casa, a minha filha de 19 anos cedeu o quarto dela, ela foi dormir na sala, no sofá, na sala de TV. Não quis sair de casa também para ir dormir nem na minha mãe, nem no pai, porque ela queria ficar aqui junto, queria estar presente. E assim que chegamos aqui, veio o médico de confiança nosso, que foi o oncologista que cuidou da minha avó. Ele já veio com a maletinha dele, ministrou ali uma injeção de corticoide e antibiótico. Meu avô não tomava banho fazia 7 dias e a Sheila Tabajorensky, maravilhosa, indicou o cuidador que dava banho nos pais dela, que dá banho ainda no pai dela. E ele veio aqui no mesmo dia. Chegamos, veio o médico, veio ele deu um banho e meu avô falou que foi o melhor banho que ele tomou nos últimos 65 anos da vida dele. E só aquela frase para mim já tinha valido a pena. E eu quero compartilhar com vocês o drama da primeira noite aqui. Vocês imaginem uma pessoa que viveu 50 anos na mesma casa, no lugar dele, no cantinho dele. E de repente veio dormir num lugar diferente. Ele acordou no meio da noite, sem contar que ele já estava possuído pela infecção e a gente não sabia, porque os exames que ele tinha feito 10 dias antes, realmente tudo já tinha mudado. Então, e a gente não sabia. Então ele também estava tomado pela infecção e ele acordou de madrugada. Minha filha foi dormir lá com ele aquela primeira noite e ela acordou com ele batendo a bengalinha nela. Ela chamou eu e o Frank no quarto, nós fomos lá e ele estava delirando. Foi uma cena muito difícil para mim, muito dolorosa. Ele achava que nós éramos os inimigos, apontava a bengala para a gente não conseguir entrar no quarto. E ele estava com medo
Ele queria levantar da cama e eu desesperada, porque eu sabia que ele não tinha condições de sair da cama sozinho. Nós tínhamos colocado uma fralda nele com muito custo, né? Um homem que até um mês antes ele cozinhava para ele, lavava a roupa dele, totalmente autossuficiente e independente. Mas enfim, passamos essa primeira noite e entendemos que a gente precisava de mais ajuda. E aí achamos, enfim, o João, que era a pessoa que estava dando banho nele, trouxe mais 2 pessoas pra gente, para ficar em outros horários aqui. E nós tentamos adaptar tudo para que ele ficasse super confortável dentro do que a gente desconhecia das necessidades que ele deveria ter. Mas ele ficou aqui 3 dias, a gente chegou com ele na segunda, ele ficou terça, quarta e quinta. Foram 3 dias maravilhosos, onde ele pôde conviver com os meus filhos, conversar. Minha filha ficou dando comida na boca dele, a Gilmar fazendo vários tipos de sopinhas e papinhas para despertar o paladar dele. Eu não dormi à noite, que nem eu não dormi com os meus filhos, preocupada, né, se ele estava bem na cama. Comprando tudo do bom e do melhor, a escova de dente, o shampoo, o que eu podia oferecer de conforto, eu estava desesperadamente buscando oferecer. E comprando o jornal Globo para ele se sentir em casa. E uma das coisas mais emocionantes foi ele poder conviver de novo um pouco com a minha mãe. Minha mãe tinha estado com ele 4 anos atrás, quando ela foi visitá-lo no Rio, e ela teve um DPOC naquela visita que ele fez para ele. Ela foi entubada na última vez que ela foi para o Rio ficar com meu avô. Então a última imagem do meu avô, que ele tinha da minha mãe, era saindo carregada, quase sem vida, da casa dele e sendo levada para o Copador, onde ela foi entubada. Depois nós trouxemos minha mãe de jatinho UTI para cá, para Prevent Senior. Mas então ver os dois ali conversando pessoalmente no quartinho aqui de casa foi muito emocionante. Mas eu sabia que ele não estava bem. E na sexta-feira, antes de sair para fazer as compras para casa, eu entrei no quarto para me despedir, sentei do lado dele, olhei para ele e pensei, meu avô tá indo embora. Naquele segundo, de novo, né, em mais um momento decisivo, eu liguei para a Atsalá, que é o grupo de socorristas da comunidade, e para o Celso, que é como se fosse da família, e o coordenador da Atsalá. Em segundos, a Atsalá estava aqui, pela expressão do Celso eu entendi que a situação era muito crítica. E levaram ele para o hospital. Quero que vocês entendam. Minha avó, ela teve câncer de pulmão e por 27 anos ela ficou doente, mas viveu 27 anos. E meu avô tinha trauma de hospital. Ele falava que se um dia ele fosse para o hospital, ele ia morrer lá, ele não ia sair de lá. E eu sabia que a última coisa que ele desejava era morrer no hospital. Então, assim que a gente deu entrada na emergência, o meu choro, o meu desespero era de trazê-lo de volta para casa. E isso se tornou o meu grande objetivo e o grande desafio para mim, tirar meu avô do hospital. Quando as médicas vieram falar com a gente na emergência de que ele estava com uma pneumonia extensa, e já num tom de, né, que protocolos a gente ia aderir, se a gente ia querer os protocolos, podia entubá-lo, ou protocolos menos invasivos, e já num tom de, olha, a pneumonia é muito extensa. Eu não tive dúvidas na hora, eu falei, não vamos entubá-lo. Os protocolos vão ser os menos invasivos possíveis, mas eu vou tirar meu avô daqui. Ele vai para casa. E aí nós pegamos uma geriatra maravilhosa, que foi um anjo nas nossas vidas, que é uma geriatra especializada em famílias que querem acolher o idoso, que querem que ele fique perto da família. E ela coordenou o tempo todo esse objetivo pra gente.
E eu descobri um termo que eu não conhecia antes, e esse é um dos principais motivos que eu tô aqui agora gravando esse vídeo nesse estado para vocês, porque eu quero passar para vocês com a emoção do momento, a importância e a grandeza dessa opção que se chama óbito domiciliar. Tudo que eu postei o tempo todo, aquelas cenas do meu avô, mórbido, debilitado, foi porque primeiro eu queria passar essa mensagem para vocês, que postar as fotos do meu avô com a gente na mesa, brindando, comendo, assistindo TV, contando as histórias dele com emoção, sempre foi muito inspirador. Mas meu avô continuou sendo amado, acolhido e valorizado, mesmo estando naquele estado difícil de se olhar, difícil de se encarar. E eu queria passar essa mensagem o tempo todo. Não era uma exposição, nem uma provocação, mas era uma forma de falar para vocês que nós estávamos amando ele mais do que nunca, apesar da aparência dele. E que ele sempre gostou de servir de inspiração e exemplo para as pessoas. E achava que mais do que nunca a luta dele para voltar para casa, junto com a nossa luta de trazê-lo de volta para casa, era nobre e estava acima de qualquer imagem impactante. E assim foi. Já nos momentos finais, eu estava vendo que talvez a gente não ia conseguir, então de todos os jeitos tentei com a médica, com a nossa médica que estava em contato com a médica da Nil, em contato com a médica do Samaritano, tirá-lo de lá. E eu, no domingo, antes de trazê-lo para casa, a gente trouxe ele na terça, né, na segunda-feira, que eu senti que era o limite, eu falei, calma meu amor, eu vou te tirar daqui, eu vou te levar para casa, aguenta por favor. Mas na hora que eu falei aquilo, eu tinha dentro do meu coração a esperança de que eu ia trazê-lo para casa e ele ficaria aqui mais uma semana, 10 dias, mais um pouquinho com a gente, convivendo com a gente, sentando na mesa da sala para jantar com a gente, convivendo mais com os bisnetos. Enfim, eu preparei tudo, eu e o Frank, para que ele tivesse todo o conforto e segurança do mundo. Eu comprei tudo novo, do bom e do melhor, cobertor, lençóis, roupas confortáveis para ele ficar em casa, tudo para que ele não se machucasse, protetor de calcanhar, aquele lugar, negócio de sentar de gel, 6, 7 travesseiros, para ficar bem acomodado e protegido na cama. Eu fiz eu e o Frank, todos os esforços, não economizamos, eu não tô nem falando de dinheiro, tá, gente? Em nenhum momento eu tô tratando aqui de dinheiro, porque meu avô guardou um dinheirinho para dignamente terminar a vida dele, e também, enfim, a gente tinha como, não vem ao caso, mas a gente investiu tudo que a gente podia no conforto dele, porque eu sabia que eu queria que ele morresse em casa. Foi uma escolha compartilhada com os meus filhos, com meu marido. Eu queria que ele passasse os últimos tempos dele, eu não sabia se eram horas, dias, semanas, com a gente em casa. E foi uma coisa muito emocionante que eu queria compartilhar com vocês. A gente trouxe ele para casa e eu tinha dentro do meu coração a esperança de que ele iria se recuperar um pouquinho para poder compartilhar mais momentos com a gente. Mas como eu tinha implorado para ele no hospital, aguenta, eu vou te levar para casa, meu amor. Ele sabia que ele veio para casa. E naquela noite ele dormiu como não dormia há muitas e muitas noites. Ele dormiu em paz, ele dormiu profundamente, ele nem se mexeu a noite toda. Ele sabia que ele estava em casa. Isso foi na terça-feira. Na quarta-feira, ele continuou dormindo. E teve um momento que eu passei lá no quarto
me agachei, me debrucei sobre ele como eu fiz algumas vezes. E naquele momento ele não conseguia mais se comunicar, ele não estava mais conseguindo falar, ele estava com aquele olhar distante, sabe? Um olhar perdido, um olhar que parecia não presente. Mas na hora que eu me debrucei, gente, ele abriu os braços e me abraçou. Um movimento que eu não conseguia nem imaginá-lo fazendo. Ele sabia que ele estava em casa. E meu filho entrou no quarto naquele momento e ele segurou na mão dele. Foram as últimas reações que meu avô teve. Foi naquela terça-feira. Na quarta ele dormiu o dia todo e no final da tarde eu tinha saído, já tinha vindo aqui a equipe do Home Care da Mil, a médica já tinha falado sobre o óbito domiciliar, ela falou, vocês estão cientes? Eu falei, sim. Ela falou, olha, é muito lindo, mas é muito difícil. E eu pensando comigo, não, muito difícil, seria meu avô morrer longe de mim. Ele vai morrer do jeito mais digno possível, que era perto da gente. Porque meu avô perdeu a família inteira dele na guerra, no Holocausto, nos campos de concentração. E eu acho que ele já tinha sofrido a frieza da vida de uma forma muito cruel. E que ele merecia, no final da vida dele, se sentir o mais acolhido possível, o mais amado possível, o mais confortável possível. Um menino que viveu nas florestas 16 anos, aos 16 anos de idade, por 3 anos. Passou muita fome, lutou muito na vida. Ele merecia todo o conforto do bom e do melhor. E ele não acordou mais. Eu tinha saído para comprar umas organizers para pôr os insumos da Mil, quando a Miriam, que estava cuidando dele, me mandou uma mensagem falando que ele estava com os sinais muito fracos. Naquela hora eu entendi. Voltei para casa, a médica veio para cá, chamei todo mundo. E, gente, foi uma coisa linda. Foi tão lindo. As últimas horas de vida dele. Foi uma coisa... Todo mundo se despediu. Ele deu tempo. Eu chamei meus filhos no quarto. E minha filha que tá em Londres por vídeo. Do lado dele, sentada na cama do lado dele. Eu falei pra eles, olha, o Biso tá indo embora. Tá indo embora daqui, desse mundo. Vocês são o maior legado que ele pode deixar. E eu quero que vocês saibam que vocês têm um compromisso de honrar o nome dele. Vocês são o orgulho dele. Vocês sabem o quanto ele tem orgulho da educação que eu dou para vocês e das pessoas que vocês são e se tornaram. E eu quero sempre que vocês vivam pensando que ele vai continuar orgulhoso de vocês, que vocês sabem de onde vocês vieram. Gente, eu tenho um filho de 12 anos, um de 16, a minha de 19 e a minha de 21. Naquele momento, eu nem pensei se o que eu estava fazendo era muito forte para eles, se eles aguentariam aquela dor, mas eu sabia que eles jamais iam esquecer aquelas palavras e aquele momento, e que aquilo ia entrar profundamente no coração deles. Que se tem um momento em que eles poderiam desenvolver resiliência, era aquele momento, porque se meu avô sobreviveu aos 16 anos, a solidão de perder a família toda, cruelmente assassinada pelos nazistas, meus filhos iam ter condições de lidar com aquele momento, com aquela imagem, com aquele compromisso. E foi maravilhoso. Depois cada um foi e se despediu dele.
deu um beijo nele. É mórbido, como vocês viram nas fotos. Talvez com uma imagem um pouco presente, mas eu falei para eles, a médica tinha falado, ele tá escutando tudo, a audição é a última coisa que vai embora. E eu falei para eles, ele está ouvindo vocês, ele sabe que vocês estão se despedindo deles. Falem, podem falar com ele. E cada um falou o que quis, como quis. Minha mãe se despediu dele. Eu liguei para todas as pessoas que amavam ele no Rio. E elas se despediram dele, falando bem alto no telefone, no ouvido dele. Deu tempo de todo mundo se despedir. Deu tempo do meu pai se entender com ele num processo de relacionamento que eles tinham complicado. Nós limpamos tudo. E eu vou falar para vocês que em dado momento eu estava olhando para ele na cama e eu falei, eu não quero mais segurar a mão dele. Eu quero deitar com ele na cama. E, gente, eu nunca mais vou esquecer do que eu senti nesse momento. Eu deitei do lado dele na cama, abracei ele. E naquele instante, ele começou realmente a morrer. Eu chamei a médica e ela falou pra mim, ele tá indo, Estela. Ele deu uns últimos 5, 6, 7 suspiros. Eu tava deitada do lado dele na cama, abraçada com ele, falando tudo que eu queria, sentindo tudo que eu tinha direito. E ele morreu, aquecido pelo meu abraço, pelo abraço de todo mundo que estava aqui em casa, de todo mundo que estava por telefone. Gente, foi muito duro desmontar o quarto depois, e minha filha voltar pro quarto, mas eu tentei lidar com o tema de uma forma muito sincera, muito adulta e muito bonita com os meus filhos o tempo todo. Então, fica aqui uma frustração de não ter conseguido mantê-lo vivo por mais uma semana, mais uns dias consciente, para ver os olhos dele brilhando de orgulho, de alegria, de gratidão, que eu tenho certeza que ele tem nesse momento, onde quer que ele esteja, ele está grato. Nós, todos juntos, fizemos o nosso melhor. Todos vocês contribuíram, e eu falava para ele, mesmo inconsciente, eu falava, todo mundo tá vendo você, tá torcendo por você, tá vendo a sua luta, meu amor. Então, eu descobri o valor do óbito domiciliar. Foi uma experiência inesquecível, profunda, forte, uma opção muito corajosa, mas eu jamais teria coragem de fazer diferente disso. Eu jamais me perdoaria se eu tivesse feito uma vírgula diferente disso, porque isso era o mínimo que ele merecia. Eu tô morrendo de saudades dele, tá sendo muito duro pra mim. Eu tô vivendo um luto que eu sei que tem um ciclo. Vai terminar os dias de Shiva, eu vou retomar algumas coisas. Dia 18 eu tô indo pro Rio com o Frank. A gente largou tudo de qualquer jeito lá. Nós vamos lá ficar 4 dias. Vai ser um momento difícil entrar naquele apartamento pra mim de novo, né? Aliás, essa é uma outra opção. Eu não quero pensar no momento em me desfazer de nada, nem das coisas dele, nem mover uma palha daquele apartamento, que ele é o apartamento dos meus avós. Então eu preciso
de um tempo, é um processo também. Depois nós vamos em julho com os meus filhos para lá. Estamos programando a Matseiva, que é a descoberta do túmulo, para julho. E eu tenho certeza que é um ciclo que eu vou conseguir encerrar de uma forma muito bonita e o tempo todo compartilhando com vocês. Se eu pude tocar o coração de alguém no momento onde as pessoas estão tão intocáveis, onde o que dá ibope na internet é alguém fazendo maquiagem, onde vivemos num mundo aí cheio de filtros. Se eu pude passar um pouco de humanidade para vocês aqui pela internet, entrar na alma de vocês, em nome da história dele, do que ele representou e do que ele vai sempre representar. Eu sinto que a minha missão foi cumprida, está sendo cumprida e vai continuar sendo cumprida, porque eu vou fazer ele viver para sempre, eternizado aqui nas redes, sem filtro, sem maquiagem, da forma que for preciso e necessário, da forma mais pura, que foi o que eu escolhi desde o começo. Fazer tudo isso da forma mais pura, mais aconchegante, mais acolhedora possível. Fica aqui minha profunda gratidão para vocês, por todas essas mensagens lindas que vocês compartilham aqui comigo. Peço desculpas se choquei alguém com as fotos, com as imagens, mas a intenção era essa mesmo. Era mostrar que o amor, quando é de verdade, ele é vivenciado quando a pessoa já não tem mais força, vício, beleza, até mesmo numa imagem doente, mórbida, ela merece um abraço, um beijo. E tem um detalhe, quando ele estava aqui em casa partindo, a gente sabe o quanto ele era vaidoso e gostava de estar cheiroso. Então, nós pegamos o frasco do Azarro, que é o perfume dele, colocamos nele. E eu falei para ele, meu amor, você vai chegar cheiroso, bem cheiroso lá no céu, para se encontrar com a minha avó. E ele partiu daqui cheiroso, amado, honrado e muito respeitado. Obrigada, gente. Muito obrigada por tudo.